Atenção, você de Minas Gerais, Teófilo Otoni, governador Valadares. Ao meu lado está o grandíssimo Paulo Mendes dos Santos. Ele vai trabalhar nos Estados Unidos, ganhar em dólar e viver a cultura dos Estados Unidos, a cultura americana aos 45 anos de idade. Se você quer ser igual a ele, chegou a hora de você conhecer um pouco a história do Paulo. Fique aqui com a gente no canal da Agência MTV. Meu nome é Eric Santana, eu sou o repórter da Agência MTV. Hoje, dia 16 de junho de 2021, nós vamos conhecer um pouco da história do Paulo de Teófilo Otoni, de Minas Gerais. E ele vai contar como chegou a essa tão sonhada vaga de emprego nos Estados Unidos. Oi, Paulo, tudo bem com você? Oi, Eric, tudo bem? Graças a Deus. Melhor agora, né? Oh, maravilha, coisa boa. Como que está a temperatura aí em Teófilo Otoni, nessa quarta-feira aqui, bem fria em Guaxupé? Como que está o clima aí? Rapaz, aqui também está bem frio, hein? Noite passada deu 12 graus. Eu trabalhando como taxista e, assim, eu tenho que pegar passageiro que chega de viagem. Fala que um perrengue danado. Muito bem, muito bem. Ô, Paulo, eu só gostaria que você falasse um pouquinho mais alto para o pessoal que está assistindo a gente conseguir ouvir toda a sua história, toda a sua bela história que você tem para nos contar hoje aqui no canal da Agência MTV. Para você que está nos acompanhando, é sempre bom recordar, essa é uma sequência de entrevistas que nós estamos fazendo para as pessoas que conseguiram uma vaga de emprego nos Estados Unidos com o visto H2B, que é um visto temporário de trabalho do governo dos Estados Unidos, para que você consiga sair do Brasil, ir trabalhar, ganhar em dólar, conhecer os Estados Unidos, basicamente ali na Flórida, trabalhar tranquilamente, sem problema nenhum, e voltar para casa ou continuar a sua jornada da forma que você achar melhor, sem problema nenhum com a legislação americana. Isso é muito importante para você que está assistindo a gente em casa, para sempre recordar que é importante sair do Brasil para trabalhar, mas é importante também sair com tudo legalizado, tudo certinho, certinho, para não ter problema nenhum em você realizar seus sonhos de independência financeira, de conhecimento de novas culturas, de aprimoramento do inglês, sem ter problema nenhum. E é por isso que nós vamos hoje conhecer a história do Paulo Mendes dos Santos, de 46 anos de idade, um camarada super bacana, mineiro da gema, que torce para o São Paulo, mas gosta do Atlético Mineiro, que eu sei, minhas fontes de Teófilo Otoni já me informaram que você gosta do Atlético Mineiro, não sei porquê, mas que está realizando o sonho de trabalhar nos Estados Unidos. Não é isso, Paulo? Tudo bem com você? Tudo bem, Eric? Graças a Deus. A gente vai falar bastante, né, hoje, mas não tem notícia melhor. O sonho de morar nos Estados Unidos é uma coisa que eu já almejava desde a infância. Graças a Deus, agora está se concretizando. Muito bem. Já imaginava desde a infância. Quando você fez a entrevista de trabalho nos Estados Unidos? Me conta. Eu fiz já tem mais ou menos uns 15 dias. 15 dias. Como foi a Duas, entrevista? Que perguntas eles fizeram? Foi em inglês ou em espanhol? Como foi isso para você? olha, eles perguntaram tanto inglês como espanhol. Tinha lá um espanhol, né, apoiando lá, e tinha um dos líderes lá em inglês. E eu respondi tanto em espanhol como em inglês. Eu tenho instrução nos dois idiomas, né? Aí você vai perguntando, eu vou te falando mais. Então você tem instrução, você conhece, você fala espanhol e fala inglês também? Eu falo espanhol porque eu morei em Espanha em 2004 até 2006, e morei em Portugal, Espanha, e, assim, eu já gostava do inglês, desde a infância. Sempre gosto muito de música internacional, já interessado pelo inglês. Então, eu tenho passado a minha vida sempre estudando, e essa questão de ter ido para fora no exterior me abriu mais a cabeça para estudar. A gente vai falar mais, mas eu sou estudante de letras hoje, estou me formando em letras português e inglês, e assim por diante. Que legal, que legal. Tá aí, ó, o Paulo, para contar a sua história para a gente aqui na agência MTV. Paulo, como que foi sua infância? Você nasceu aí em Teófilo Otoni? É, que eu sou natural de Teoflotone, eu sou natural daqui. Porém, depois do serviço militar,
Então, eu fui trabalhar fora. Fui trabalhar no Espírito Santo, mas a maioria do tempo eu passei aqui mesmo. Tá certo. E seu papai e sua mamãe trabalhavam aí? Como que foi sua infância? Aí eu perdi meu pai com 5 anos. A minha infância não foi fácil, né? Eu tenho 9 irmãos, né? Entre Nove mulheres, irmãos? né? Antigamente o pessoal não tinha televisão, né? O modo ditado do mineiro. Então, Não tinha televisão, é ótimo. falar aqui. Pariu. Então eu tive uma infância assim, foi um pouco sofrida quando meu pai era vivo. Meu pai era eletricista, então a gente era bastante abastado, a gente tinha uma renda muito boa. Mas então meu pai adoeceu e aí veio a falecer com 44 anos. Eu tinha para ir 5 anos, então a nossa vida foi bem difícil depois, foi com muita luta mesmo, né? A minha mãe muito agarrada e aguerrida com todos, e, né? Assim foi pai e mãe, nos orientou de todas as melhores maneiras. A gente sempre estivemos junto com ela o tempo todo. Todos sempre trabalhando e até hoje são todos próximos dela, até hoje. Graças a Deus. São 9 irmãos. Você é o número? Eu sou, em mim, acho que vai ter mais 3. Eu sou já os últimos já. Tá. E você começou a trabalhar com quantos anos? Eu acredito que eu comecei a trabalhar assim, mesmo profissionalmente, com os 11. Mas eu devo ter começado a trabalhar aí com os 9 anos, mais ou menos. Fazendo o quê? Fazendo o quê? No intervalo, vendendo picolé, vendendo ferro velho, não é? E vendendo panelas finais de semana na feira da cidade, com meu outro irmão, Você vendia geladinho, picolé, pastel. Paulo? Você vendia picolé, é isso? Isso, E bem como que fácil. você anunciava para as pessoas a venda do picolé? Rapaz, eu não sei, com o peito aberto, uma alegria, porque, assim, a gente tinha aquela instrução de qualquer renda que fosse trazer para casa para ajudar, para minha mãe. A minha mãe fazia sonho para vender pastel. Então, assim, diferente das crianças de hoje, a gente entendia aquilo como uma coisa gostosa de participar, né, no coletivo. Então, Mas qual frase? O que que você falava na rua? O que que você falava na rua para vender o picolé? Conta para mim. sai gritando, ai, o picolé, primo, meu! Não quero picolé? O nome da marca do picolé era Primel. Primel. Sabe? Ah, o picolé primão. Aí o pessoal vinha. Parece He-Man isso, cara. Né, mas Não parece aí He-Man? Não, é isso só para quem é da nossa época lembra disso aí. você meio cantando assim para chamar o pessoal. Sensacional, adorei a vinheta do sorvete Primel. Adorei. Me diga, depois que você vendeu picolé para ajudar, nossa, sensacional, ajudar a família, tal, você foi estudar ou não? Eu continuei estudando, nunca parei de estudar. Mas aí eu tive problema, que aí com 11 anos eu já trabalhava o dia todo, e aí tive que interromper os estudos um pouco. Você vê, naquela altura não é igual hoje. A minha mãe não podia, né, eu tinha que trabalhar, então eu parei na sexta série, cheguei a perder uns 2 anos que eu trabalhava à noite, mas eu retomei. Graças a Deus, eu sempre gostei demais de estudar. Depois eu retomei. Então, me perdi uns anos, né? Porque ia para a escola à noite, cansado. Você vê, criança com 11 anos para a escola à noite é uma coisa que não acontece nos dias de hoje. Entendi. E aí você terminou o colegial, isso é normal. Graças a Deus, terminei, sou formado, estou terminando a faculdade de Letras Português e Inglês. Tá, você entrou na faculdade quando? Eu estou no último ano. Eu Ah, entrou termino, recentemente. recentemente. Tá bom. Depois que você saiu do colegial, você foi trabalhar onde? Depois que eu fui trabalhar no Espírito Santo, e foi aí que eu tive contato com essa área de jardinagem, essa área de fazenda, esse tipo de coisa, né? Aí, meu primeiro trabalho foi no Espírito Santo. E trabalhava fazendo a jardinagem, mas é, exatamente com que maquinário, com que tipo de planta ou plantação você mexia? Cara, mas era mais poda mesmo, né? Cuidar de gramado, esse tipo de coisa, e coisa pequena. Não era muita coisa assim grande, da empresa grande, não. Aí depois que eu voltei para cá novamente, cá em Teoflotone, eu trabalhei com o rapaz um bom tempo, mas
E Assim, lá no Espírito Santo, você trabalhando com jardinagem, com podas, com serviços particulares, provavelmente, teve alguma experiência engraçada que você pode compartilhar com a gente ou não? até aquela questão de vez em quando, quase tomar um tombo. Não, é a questão dos EPIs, que há uns 10, 15 anos atrás ninguém levava em consideração. Então, é tudo assim, para segurar a vaga, para pegar o serviço, né? Ficava lá amarrado, igual um macaco, de qualquer jeito, a ponto de cortar e cair com a árvore toda. É mesmo? Você podou a árvore embaixo da onde você estava? Foi isso? Não, eu corto na parte de cima, mas assim, você repara até hoje, assim, no trabalho de roça, que muita gente não tem cuidado com essa questão de EPI e nem Sim, tampouco aceita isso. E a certo. maioria das vezes estão trazendo problema para eles próprios, né, por ter, assim, a falta de conhecimento, né, orientação, ignorância no sentido, que eu digo assim, do estudo, né? E você tinha quantos anos quando você trabalhou nesse sistema, nesse local? Eu comecei mais ou menos, eu tinha para uns 21 anos, por aí afora. Com todo o gás, fazendo poda de jardim, poda de árvore, é isso. 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 Tá bom. E aí, você voltou para Teófilo Otoni, como foi a sua história a partir daí, a sua trajetória a partir daí? Aí, eu voltei para a Teoflotone porque eu tive um problema de saúde na época. Eu, eu tive que fazer uma cirurgia de variscocele. Não era nada grave, mas era muito novo. Então, assim, eu fui decidir voltar. Graças a Deus, eu sempre fui assim, posso dizer graças a Deus, porque é de fato, eu sempre tive muita habilidade com as coisas. E meu Uhum. irmão me percebeu que eu cortava cabelo dos coleguinhas na rua e tinha um salão em Teoflotone. E me pediu para voltar. Ah, eu percebi que você desenha muito bem, corta cabelo bem das meninas, e eu tenho com salão. Caso você estiver meio abatido, querer voltar, você volta, e a gente começa a trabalhar junto. E assim a gente trabalhou 7 anos junto no salão, aí já foi outra etapa da minha vida, cortando cabelo, e tem mais coisas que eu vou te contar. Então, depois de trabalhar em jardinagem, né, quase cair da poda da árvore lá, né, você voltou para Teófilo Otoni e cortar cabelo, foi isso? Isso, isso. É. E conta, com certeza deve ter. Você é um cara muito simpático, com certeza deve ter. Qual situação engraçada que você passou cortando o cabelo? Rapaz, a princípio, quando está aprendendo, né? Demorou uns 6 meses, então às vezes você esqueceu de colocar o pente certo na máquina. Então, os primeiros dias, tem sempre um colega que saiu de cobaia e fez uma O estrada. camarada pediu você passar o pente 2, você passou o pente zero, foi? É, acontece. Aconteceu? Jura? Mas foi um caso ou outro, mas deu Ai, para meu Deus. consertar escondido. Ai, deixa para lá, deixa para lá. Bom, enfim. E aí, cara, como surgiu esse desejo você disse na infância, né? De trabalhar fora do país? Conta para mim. Olha, então, é assim, eu tinha para uns 17 anos, né? Assim, eu sou muito observador, né? Eu sou muito observador, tanto politicamente, porque eu vivi na rua trabalhando. Então, eu não só via as coisas de escola, eu vivia a realidade como é que a coisa é. Eu peguei aquela coisa toda do cruzado novo, aquela coisa lá do real, todas as transformações aí na economia que, É. de fato, levou em nada, só piorou mais esse país. Então, eu já tinha minha opinião formada do que era esse país. Então, eu já tinha dito para mim, isso aqui para mim, na pior das hipóteses, eu vou fazer por onde para ir embora um dia. Não vai ser fácil, mas eu vou procurar ir. E assim, como a gente comentou, citar no início, nossa região, o pessoal de Valadares sempre foi muito para os Estados Unidos. Então, hoje tem outras portas para ir, mas os Estados Unidos era uma coisa que eu já pensava há muito tempo. Eu já pensava há muito tempo, já tinha esse foco na cabeça, essa mentalidade de um dia ir embora. Né? Porque eu já não tinha nem esperança, desde garoto novo, de que sairia algo mais assim bom daqui. Porque politicamente eu já não desacreditava desde os Mas você 17. conhecia alguém de Governador Valadares que foi para os Estados Unidos? Tinha contato com alguém ou não? Não, não, não. Mas é assim, a gente ficava sabendo mesmo. Né? Tanto aqui tem o Flotone também, né? A gente É ficava quantos sabendo. quilômetros Teófilo Otoni de Governador Valadares?
A distância é 140 quilômetros. Relativamente perto, 1h30, 2 horas de viagem, né? O pessoal que está assistindo esse vídeo, Governador Valadares é conhecida desde a década de 70, 80, de um local onde muitas pessoas saíam daquele local para ir trabalhar nos Estados Unidos e mandavam o dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil. Então, isso, culturalmente, em Governador Valadares, é uma tradição, né, das pessoas se formarem ou ter uma certa idade, sair daquele local, ir para os Estados Unidos, fazer a vida e depois voltar. Muita gente voltava de bolso cheio, muitas vezes voltava de bolso vazio, mas virou uma tradição. Isso é quase um folclore ali na região, né? Exatamente. Depois de muitos anos, eu fui trabalhar em Governador Valadares, e independente de lá ter a área do Vale do Aço, grande parte do desenvolvimento é devido a esse pessoal que foi para fora, né? Trouxe desenvolvimento para o lugar. Alguns aplicaram ali, fizeram investimento, né? Assim por diante. Eu disse folclore, mas não é folclore, não. Isso é fato real, tá? As pessoas faziam isso de verdade, né? Isso, muita gente de Governador Valadares foi para os Estados Unidos, mora lá até hoje, né? Década de 70, 80, 90, isso é histórico no país, tá? Fato histórico que pegou, né, que margeou a vida do nosso amigo Paulo, e ele tinha essa dimensão. É isso? Você via as pessoas indo, saindo, se dando bem, e ficava isso no seu imaginário. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Legal. Tá bom. Mas, enquanto isso circundava a sua cabeça, essa ideia de trabalhar fora do país circundava a sua cabeça, você foi fazer o quê? Você casou, teve filho, montou negócio? O que você fez da vida? Aí eu fiquei tentando uma forma de ir embora. Eu me casei, eu já tinha para aí 25 anos, eu me casei. E aí, só que eu lutava, não saía do lugar, né? Aparentemente, na minha posição de profissional, de cabeleireiro, de barbeiro, eu estava melhor do que outras posições da cidade, né? Eu não era empregado de ninguém, era meu próprio patrão. Mas mesmo com toda a luta, eu não saía do lugar, devido à situação econômica do país. Então, um certo tempo, eu saí, falei com a minha esposa que eu pretendia passar uns anos fora, e para poder comprar uma casa, né, ficar tipo uns 4 anos fora, porque se para mim já não era fácil, imagina para quem era empregado. Mesmo assim, na altura eu vendi um terreno que eu tinha uma parte, eu tinha um terreno com mais 2 irmãos meus, e vendi uma parte, e daí eu fui para Portugal, de lá fui para Espanha. E aí, essa parte a gente pode ir conversando e vou te contando. Não, mas você decidiu quando foi que você foi para Portugal e Espanha? Isso foi em 2004. Mas foi como? Você tinha um contato lá e decidiu ir embora? Eu só voltei porque eu fui deportado. Eu não ia voltar. Eu tinha a proposta de ficar uns 4 anos. Eu só voltei porque me mandaram embora. Foi isso que eu usei. Não queria voltar. Não, mas você foi lá como? Você tinha um emprego? Você tinha uma estratégia? Tinha um trabalho já programado para isso ou não? Quando eu estava em Portugal, eu cheguei a trabalhar tudo certinho lá para o contrato. Lá negócio aqui, então lá é contrato. Eu trabalhei em contrato, então eu já entendi que, como eu tinha criança pequena, eu tinha um filho de 2 anos, a minha menininha tinha 8 meses. Que então estava aqui aquele no Brasil ou você levou junto? Não, estava aqui. Tá. Aqui em Microflotone. Aí a saudade apertava muito, então eu pensei comigo, já que é meio complicado a minha esposa ir comigo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer por onde, fazer com que esse trajeto seja mais rápido. Então eu vou para a Espanha, que pagava mais. E, porventura, naquela altura, quando eu cheguei em Espanha, estava tendo um processo de legalização mediante o pessoal que tinha entrado lá numa certa data, e eu estava dentro dessa data. Então, quando eu cheguei para lá, eu tentei procurar trabalho lá, empadronar, que eles falam, né, para poder conseguir documento lá. Porém, não foi, eu estava até indo bem já, tentando procurar um trabalho, tinha por aí uns 2, 3 meses, mas aí como a política de Espanha, a política Interpol, sempre, naquela altura daqueles anos, é muito envolvida com questão vamos falar assim, de tráfico, né? De tráfico, droga, aquela coisa toda. Então, eles estavam sempre nas ruas e tinha tido aquelas guerras contra o Afeganistão, então a Espanha tinha apoiado, então estava uma coisa do outro mundo. Então, por sinal, a gente era abordado na rua
não é? Até por acaso, assim, não foi porque me pegaram, me perseguindo. Me pegaram porque eles estavam vivendo um momento esquisito ali, né? Meio complicado. E aí, estava assim, ele estava paisando, abordando as pessoas na rua, e por acaso, em certo momento, me pegou sem passaporte naquele momento, e foi naquele momento problema. Porra, que história, velho. Que história. E aí você acabou chegando, voltando para Teófilo Otoni, deportado quando? Aí eu fiquei para aí um ano e meio, né? Voltei, Mas isso era voltei, quando? 2000 e... isso em Era 2000? 2006, mais ou menos. 2006. 2006. Aí eu voltei e fiquei assim, transtornado, porque eu não queria ter voltado. Eu não queria ter voltado, eu já estava me organizando. Aí o que acontece? Eu fui e eu estava com os planos já, de mais para frente levar eles e tal. E se desse certo, isso ia acontecer. Mas Só que você conseguiu foi um juntar baque um total. patrimônio? Oi, perdão, Isso. desculpa. Você pode me perguntar novamente? Que eu não Não, escutei. não, você conseguiu juntar uma grana? Você conseguiu realizar os seus desejos nesse período ou não? Ó, deu para juntar alguma coisa, não foi muito, não. Deu para juntar alguma coisa. Mas aí, quando eu voltei para o Brasil, eu não quis mais trabalhar na área que eu trabalhava. Eu fiquei um tempo em casa, pensando o que ia fazer. Uhum. Aí, fiquei tipo uns 6, 7 meses em casa. Aí, depois, eu fui trabalhar com vendas. Foi Aí, foi aonde? outra etapa da minha vida, com vendas. Trabalhar com vendas. Isso. E deu certo? Quanto tempo você ficou trabalhando com isso? Foi aí na região? Como foi? Fiquei trabalhando por muito tempo. Assim, eu até vi a primeira entrevista que você fez não lembro o nome do rapaz, mas eu moro em Diópolis. Ele comentou alguma coisa relacionada às coisas que acontecem com a gente lá fora. Foi o Que, Gabriel. é, Gabriel Paulino, acho que é o nome dele. Isso, Pois é. Gabriel Paulino. E aí, o que acontece? Existe muita coisa que nós, estrangeiros, não sabemos que nós somos capazes. Isso vai acontecer quando a gente está lá fora. Eu mesmo nunca tinha vendido nada lá, mas eu passei a vender internet, TV a cabo em outro idioma. E tinha que se virar e tinha que arrumar dinheiro, e assim eu fiz. Não é? Quando eu cheguei em Espanha, que eu entrei no aeroporto, eu vi aquele pessoal falando rapidamente, eu pensei, eu nunca vou conseguir falar com esse pessoal. Mas daí um ano atrás, à frente, eu fui para ali, e com 2 meses eu já estava falando, que eu estava no meio deles inserido. E ali eu aprendi a mexer com pintura, a mexer com vendas. Então, coisa que eu nunca tinha nem feito. E cozinha, e tanta situação. E fiquei bom naquilo. E serviu, porque quando eu voltei para o país, eu não fiquei mais à mercê de uma só profissão. Aí eu fiquei trabalhando, tocando a minha vida em diversos. Se um lado tinha problema, eu podia me empregar em outro, podia me empregar em outro, nunca mais tive mais nenhum problema. Mas, Paulo, Agora, o que te movia? O que te movia nesse momento? Eu estou lá em outro país, de repente, eu preciso me virar. O que te move? É o sentimento de eu não tenho o que fazer, eu não tenho saída, né? Eu tenho que batalhar, ou é um plano? Ó, eu vou fazer 3, 4 serviços num dia, eu vou trabalhar em 4, 5 lugares para ter uma grana para mandar para o país. O que te movia nesse momento? para mim, sempre foi a família. Sempre foi a família. Certo? Por quê? O pessoal aqui estava passando alguma necessidade? Existia alguma prioridade nesse momento ou não? Até que nessa cidade, assim, demais não, né? Porque dava o dinheiro, naquela altura, o euro estava bom, dava para manter as coisas por aqui, mas eu não tinha casa, de qualquer forma eu pagava aluguel. Então, queira ou não queira, a pessoa pagava lá e pagava aqui. Você tinha que trabalhar muito. E como eu tinha um plano de levar o pessoal para lá todo, mas aí tinha aquela questão de outros familiares tá intervindo, porque era perigoso, aquela coisa toda. Então, eu preferi trabalhar mais a ponto de voltar mais rápido. Entendi. Mas tem essa parte aí que eu vi o mundo lá fora como é que é 1000 vezes melhor. 1000 vezes melhor em avanço, em todo sentido. Isso me fez, assim, passar o resto desses anos todos, quase 20 anos, pensando 24 horas, embora, embora, embora de novo. E Sempre quando posso afirmar. você, qual é a última vez que você chegou ao Brasil para ficar nessa última temporada? Você podia repetir para mim que eu não ouvi Qual é a direito? última vez que você chegou no país para ficar esse último período que você está aqui? Né? Quando foi a última vez que você voltou para o Brasil? Não, daí depois eu não fui para fora mais. Ah, Aí eu tá. não fui para fora, porque
eu, como pai de família, as crianças foram crescendo, eu fui procurando ficar, né? Eu tive em outros estados trabalhando, mas sempre dentro do país. E porque também assim, eu fiquei com pouca informação a respeito. Naquele processo, eu tinha recebido 10 anos de expulsão, naquele processo. E aí eu fiquei meio assim, desinteressado, né? Abatido, pô, vai demorar muito tempo para me voltar. Só que depois a coisa mudou. Passados uns anos, eu estava lá em Porto Seguro trabalhando, um amigo me falou, não, a lei já mudou. Hoje, com 2, 3 anos, você pode voltar. Mas aí me acendeu uma luz, né? Olha, é uma possibilidade, vou agora pensar nisso. E comecei a atinar de novo, pensando novamente. E quando foi isso exatamente? Que ano que foi? Isso foi mais ou menos em 2014, 2015, por aí afora, eu comecei a atinar novamente. E quando você decidiu colocar em prática esse plano? Quando você decidiu entrar na internet e procurar uma nova oportunidade? Olha, teve um tempo, isso na época eu estava morando no Rio de Janeiro. Eu estava morando no Rio e eu estava assim, eu estava estudando área de petróleo lá. Fiz curso de técnico petróleo e gás, eu estava muito empolgado com aquilo, eu queria trabalhar naquilo. Inclusive, fui Uhum. até para a faculdade lá e comecei a estudar. Só que aí houve essa situação toda, mais uma vez, que a gente comentou, politicamente, que não vamos nem citar partido, mas acabou com o país como um todo, novamente. E naquilo foi mais um investimento que eu fiz de 5, 6 anos e perdi de novo. Então, o que acontece? Né? Milhares de pessoas, né? Aí o que acontece? Eu fui e, naquela altura, naqueles momentos tristes, assim, comecei a pesquisar e vi a situação. Foi bem nesses anos, mais ou menos 2011, 2010, por aí, que Dubai estava desenvolvendo pra caramba, né? Muita gente estava indo, e questão de cruzeiro também, e aí que eu vi o nome do Marcelo. Aí eu já comecei já a ver uma luz no fim do túnel. Comecei a pesquisar, meio assim, meio nublado, mas comecei a pesquisar a empresa. Mas pensei comigo, poxa, mas lá no deserto, no meu modo de pensar, né? Lá no deserto, você ficar parando estagiando, não sei se vai dar certo. Se fosse outro país, fica naquela. Mas fiquei atinando e pesquisando a empresa. Foi mais ou menos esses anos aí. Tá. Mas quando você fechou o contrato, falou, ó, agora eu conheci o Marcelo, conheci a agência pela internet. Quando que você olhou e falou, vou com a MTV porque eu tenho um projeto, eu tenho um plano de sair fora do país novamente. Então, já tem mais ou menos uns 6 ou 7 anos que eu venho estudando tudo quanto é forma de migrar. Isso todo dia. Todo dia, todo tempo. Eu converso com milhares de gente, em grupo de qualquer parte do país, pelo Face, esses grupos na Noruega, Irlanda, Inglaterra, Canadá, quanto é lado. Só que, assim, então eu posso dizer que, como eu morei fora, eu entendo mais da política de fora do que a nossa, porque a nossa não tem nem interesse em querer saber mesmo, não tem nada de bom. Vamos falar assim, rasgado, né? Mas então eu estou sempre antenado sobre o que está acontecendo lá. Mas também eu entendi que a minha situação era difícil eu entrar em alguns processos. Foi por isso que eu voltei a tornar para a faculdade, porque para o Canadá é complicado, tem a questão do Express Entry e outras situações. Aí, nisso aí, foi que eu vi que, com o Marcelo, havia a possibilidade realmente de migrar. Até um pouco mais fácil, né? E você aí decidiu fazer faculdade de letras, é isso? Aí a minha esposa é professora, e eu sempre gostei de inglês, e assim, chega um ponto que você tem que fazer o que dá para ser feito na sua região. Como alguns saltos que eu dei por aí só funcionar para aquelas regiões, né, como se da petróleo e gás, e assim por diante. Então, eu fui obrigado a entender que, para ficar próximo da família, eu tinha que fazer algo relacionado ao que poderia ser feito aqui, né? E aí, comecei a estudar letras. Inglês eu sou apaixonado, gosto muito de lecionar. Não é à toa que estamos conversando aqui demais. Eu gosto muito de falar demais. E a E sua isso ajudou esposa, com o você quê? fala dela desde o início do nosso papo. Ela teve papel importante nisso? Como que foi? Você fala, a minha esposa? É isso. Sim, 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 sim. Ainda tem que ressaltar uma situação que, assim, não é muito alegre, mas estamos aqui para falar a verdade. Então, o Claro, que acontece? Eu tenho 3 filhos. certo? Meus filhos, o meu menino já vai para 21 anos, a minha menina tem 18 e o pequeno tem
14 para 15. Tá bom. Mas aí, a minha esposa, do qual era casada, ela chegou no ano de 2009, ela adoeceu. Ela adoeceu e teve câncer, teve leucemia. Então, nessa época, eu estava no Rio. Aí, o que acontece? Ela teve leucemia, a gente fez o que pôde fazer. Eu voltei para cuidar dos meninos. Foi logo quando eu estava fazendo faculdade de engenharia de petróleo. Eu já tinha feito a qualificação, eu tinha feito um ano de técnico, e sempre junto do inglês, que sempre tem que ser, né? Já estava na faculdade, já indo já para caminhar. Mas aí ela adoeceu e eu tive que voltar. Resultado, ela lutou uns 2, 3 meses, não resistiu e veio a falecer. Aí, nessa época, eu voltei para aqui, depois voltei para o Rio de novo, tive que ficar no Rio mais uns 3 anos, deixei os meninos com a minha mãe, não é? Minha mãe e minhas irmãs cuidaram para mim. E, assim, nada foi fácil. Eu acredito que eu, bem como os outros rapazes que passaram, eu acho que é uma coisa de Deus mesmo. Tem uma história para trás, tem um monte de situação. A gente não... Assim como os países não querem pessoas assim complicadas, querem pessoas para ajudar aquilo a desenvolver. Então, assim, no meu caso, foi muito complicado, mas eu continuei focado. Aí, quando eu voltei, ela, como eu citei, ela faleceu. Aí, eu passado para uns 6 anos, me relacionei novamente. Isso foi em 2014. A minha esposa atual, que é professora de português, chama de Andressa. E hoje a gente tem um menino pequenininho, chama Gael. Está até por aqui, debaixo da mesa, tentando aqui. Aqui, papai. Vou pegar ele aqui rapidinho. Que bacana. Então, você hoje está junto com o Gael aí, numa nova... Ô, Gael! Você tá bem, cara? Tudo bem? Olha, beleza. Quantos anos você tem? 6 anos já? 4 anos. 4. Tá grandão, bonitão. Tá grandão. Que bacana. E aí, agora ele cresceu. Tem o Gael e a minha esposa. Já tinha uma menina que ela tem por aí 14 anos, a idade do meu menino. Eu sempre fui muito família, então a família é um pouco grande. É Gael ou Nael? É ele Gael. ou é Gael com G. Com G? G, Gael. Ah, bonitão ele. É, também. Tá, que bacana, que história. E aí o que acontece? Eu me relacionei novamente com a garota que eu já... Eu era menino, lá pelos 16 anos, a gente se engraçou, mas não deu muito certo. E reencontramos de novo, voltando para a cidade. E assim, tem muita afinidade, graças a Deus tem dado tudo certo. E aí eu sempre venho falando com ela essa questão de ir embora. Né? Eu sempre deixei claro que um dia eu tinha vontade de ir. Ir embora no sentido de conseguir uma situação melhor para todo mundo. Né? E aí, assim, ela com o tempo foi aceitando a situação e hoje ela me apoia em todo sentido. Eu posso dizer que ela não vai agora, né? Porque a gente já combinou isso. Não é possível, né? Embora a gente tenha lá a questão dos benefícios, né? Dos familiares, mas aparentemente eu creio que no rádio um ano capaz. Entendeu? Entendi. Mas aí apareceu a oportunidade de uma entrevista nos Estados Unidos, foi isso? Isso. Aí apareceu. Nossa, a pandemia, o Trump lá, naquela altura já era para ter acontecido isso, e eu estava nesse processo aí. Nossa, eu fui empolgado, porque entre os países, eu sempre tive mais interesse de ir para os Estados Unidos ou para o Canadá. Não é? Olha o Gael aí, olha o Gael. Aqui do lado aqui. Aí eu fui... Deixa eu pegar ela aqui, senão não sai daqui não. A minha filhinha está aqui do lado. Deixa eu mostrar ela para você. Vem cá, deixa eu mostrar ela para você. Daqui, mamãe, daqui. Ah, eu vou mostrar a minha filhinha. Ah, olha, Gael, olha a minha neném aqui. Ela está aqui do lado, o tempo todo aqui na entrevista aqui. Fala, oi, Aurora. Oi, Aurora. Tudo bem, Gael? Vai com a sua mãe. Vai com a sua mãe. Agora vai lá com ela. Obrigado. Bom, e daí apareceu a oportunidade de você... Momento fofo na agência MTV. Momento fofo, o encontro dos filhinhos.
Apareceu a oportunidade da entrevista nos Estados Unidos. Isso, porque é o seguinte, como você viu aí um pouco da história, você já percebeu que eu voltei, tive esses problemas todos aí, fiquei junto dos filhos, aí tive outra família, na família teve Gael, e assim, eu não quis mais ir para outros lados que não fosse com os filhos. Embora surgissem outras entrevistas, eu sempre falei com o Marcelo, eu não quero passar mais por isso. Até porque psicologicamente eles, não é, vai ser Desgastante. complicado. Aí a idade vai chegando também, eu pensei assim, quando surgiu uma oportunidade que eu já estou já ficando velhinho já, com a barba branca, e eu puder levar o corpo, entendeu? Porque aí já é diferente, não é? Assim, eu passei os anos incutindo neles a questão de estudar inglês, né? Hoje minha esposa estuda, meu menino também estuda. Os mais velhos, naturalmente, caçaram o caminho deles, né? Foi namorar. Mas eu sempre procurei fazer isso aí, mostrando para eles que existe uma vida melhor do que aqui, né? Claro que aqui tem os concursados. E antes da entrevista, você teve alguma preparação? Você já fala inglês, mas você teve alguma preparação? A agência te ajudou em qual sentido? Ah, ajudou demais. O Marcelo é fora de série. O Marcelo eu posso dizer assim, que é como se colocasse o pênalti para você bater ali sem goleiro, né? Ou seja, assim, a gente sente que ele ajuda, ele parece próximo da gente e Bater procura pênalti fazer sem goleiro, tudo velho. possível para que você dê certo. É uma coisa Boa, sem goleiro, não tem como você errar. essa é boa, essa é Entendeu? boa. Pô, agora você chegar e empurrar para dentro. Nossa. Então, assim, às vezes ele raia com a gente, briga um pouco, mas ele é cuidadoso, igual a. Eu acho que nós tivemos um problema aqui com a internet. Mas voltou. Muito bem, Paulo. Paulo, muito obrigado pelo papo. Eu acho que você passou, acho não, você já sabe que passou na entrevista para trabalhar nos Estados Unidos, na Flórida, em Jacksonville, com o visto H2B. Você foi muito bem na entrevista, você já disse isso. Você que já foi vendedor de sorvete, você que já foi barbeiro, cortou o cabelo do pessoal. Cozinheiro, pintor, Isso, já músico. foi vender, já Brasileiro trabalhou tem em que ser, brasileiro Portugal, na fazer tudo. Espanha, já veio para o Brasil fazer um monte de coisa. Tem o Gael aí para cuidar de 4 anos e está com esse projeto novo. E acho que isso é o melhor que pode estar acontecendo na sua vida nesse atual momento. Eu agradeço pelo papo, foi demais. A gente até estendeu um pouquinho aqui o horário, né? Muito obrigado pela sua disposição, né? Eu gostaria que você deixasse um recado desse momento da sua vida que você está passando para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Bom, vou falar assim para todos os que vierem participar da empresa agora, né, e ser agenciados pela empresa, né? Como eu já disse, o Marcelo, ele tem um cuidado amoroso com a gente, ele quer fazer o possível para que a gente realmente se dê bem, né? Em todo sentido, ele ajuda, não der, daqui a pouco ele vem com outra informação, a gente perturba ele, dá um jeito de, se não dá agora, demora um tempinho. Naquela altura não deu, veio a pandemia, a gente ficou meio desanimado, mas graças a Deus deu certo. E assim, o Marcelo comenta muito que os mineiros são muito desconfiados, ele sempre fala isso. E de fato são. Então eu não tenho essa mentalidade porque eu já vi lá fora como é que a coisa é. E eu passei a minha vida na dificuldade. Eu E de fui para verdade esse para lugar, todos, rodando, rodando. e de verdade para todos os Né? mineiros, que eu falo aqui de Guaxupé do Sul de Minas, bem mais para baixo aqui da onde fica o Paulo, né? Essa desconfiança, o mineiro realmente quer saber qual é a história e por que esse cara confiou na agência MTV. E a história do Paulo comprova isso. Justamente, tem uma vasta experiência e faz muito tempo que trabalha com a agência MTV e agora conseguiu um bom resultado. Depois que sair o seu visto H2B, a gente volta a conversar para saber como andam os preparativos para a viagem para os Estados Unidos. O Paulo, que vai trabalhar como jardineiro na Flórida, ganhando em dólar, meu amigo, e conquistando mais uma boa fase na sua vida. Paulo, muito obrigado pelo papo. A gente volta a conversar em breve. Fica com Deus. Dá um beijão no Gael aí, tudo bem? Ok, Eric. Aqui, ó. Ah lá, a carta de trabalho que o Paulo recebeu. Tá aí.
Tá aí a carta de trabalho. Muito Reclama do bem, crime, garoto. tá aqui, né? Agora é só É, mudança na vida e vamos para frente. Prazerão te valeu. conhecer e o pessoal que estava me ouvindo aí, procura o Marcelo que vai dar tudo certo. Abraço, meu caro. Fica com Deus. Você também, com Deus. Também.